Tu já se percebeu em algum momento da vida como uma cópia da tua mãe, do teu pai? Às vezes a relação traz muito ressentimento, muita mágoa, e parece que quanto mais ressentimento tem nessa relação, mãe, pai, filhos, mais a gente se torna parecido com eles. Por quê? Porque o sistema genético, o DNA, a ancestralidade é a coisa mais forte na nossa vida. A mãe e o pai são as duas figuras que nós escolhemos quanto espíritos. Quando a gente estava no plano espiritual, todos nós escolhemos a família que a gente queria encarnar. Escolhemos essa mãe e esse pai como ferramentas, como gatilhos para despertar ou no amor ou na dor aquilo que a gente precisa desenvolver, para aflorar as nossas inferioridades ou as nossas virtudes. Então, por isso a gente tem uma ligação muito forte com a família, com o pai, com a mãe, com a ancestralidade. E de forma física, tudo é passado através do nosso DNA. E não são passadas somente as características físicas. A ciência já vem comprovando isso, né? Que o bebê, quando está na barriga da mãe, ele absorve tudo que a mãe passou, que a mãe sentiu, as crenças que a mãe tinha ali, o que a mãe falava, o que acontecia no mundo externo. E da mesma forma, tudo é passado através de cada célula do nosso corpo, pelo DNA. Tudo está impregnado dentro da gente. Então, os sistemas, as crenças limitantes, por exemplo, são passadas de geração em geração. A rejeição, por exemplo, é uma crença que é passada de geração em geração, e não só através da convivência, através do nosso DNA, através do sangue, através de cada célula do nosso corpo. A rejeição é passada de geração em geração. Eu vim com a ferida da rejeição, mas quando eu consegui fazer esse trabalho de tirar o foco da minha dor, né, dos vilões da minha vida, e comecei a tirar o foco da minha dor e olhar para o todo, olhar para a situação como todo, eu entendi que a vida da minha mãe, a história da minha mãe com a mãe dela, foi de rejeição e muito mais difícil do que a minha, muito mais forte do que a minha. Eu não tive a oportunidade de conversar com a minha avó sobre isso, mas quem sabe o que a minha avó passou com a mãe dela, com a minha bisavó no caso, foi uma rejeição ainda pior. E esse sistema ele é passado de geração em geração. Uma mãe rejeita a filha, essa filha se torna uma mãe que rejeita a filha, essa filha se torna uma mãe que rejeita a filha, e assim vai indo. Chega em algum momento que esse sistema começa a ser rompido. Nós estamos vivendo a era de Aquário, a transição planetária, o despertar intuitivo da nossa consciência, né? Essa percepção de que, opa, alguma coisa está errada, as coisas precisam mudar. Eu acho que eu vou me autoconhecer, acho que eu vou procurar espiritualidade para mudar alguma coisa aqui dentro de mim. Então, a gente está numa fase de romper essas crenças ancestrais. Mas tudo isso eu quero que tu entenda que por que isso é tão forte dentro de ti. Por que às vezes, por mais que tu lute para não ser igual à tua mãe, lute para não ser igual ao teu pai, as pessoas que te machucaram, quando tu menos percebe, tu tá reagindo igual a eles. Até fisicamente tu tá parecida com eles. Eu vejo, por exemplo, muitas famílias, né? Eu sou muito observadora, eu observo muito. E eu vejo muitas famílias, por exemplo, de um pai, uma mãe obesos, e a criança começa a engordar e logo cedo ficar obesa também. Isso são feridas emocionais. A gordura, ela esconde uma dor da humilhação, da menos-valia. E a gordura é uma forma de proteção. É o sistema daquela família. Da mesma forma que tem pessoas que têm a magreza demais. A magreza é um sinal da ferida da rejeição. Na minha família, por exemplo, as crianças são tudo secas, são tudo isso aqui. É tudo magérrimo. Por quê? Tem a ferida da rejeição atuando no nosso sistema familiar. E aqui a gente não está falando de estética.
né? Do que é aceito, do que não é. Aqui a gente tá falando de feridas emocionais. Esse livro aqui, ó, As 5 Feridas Emocionais, é um livro que fala sobre as 5 feridas emocionais. A ferida do abandono, da rejeição, da humilhação, da traição e da injustiça. E as feridas emocionais, elas vão moldar o formato do nosso corpo. Então, por que, né, que tem essa coisa de genética? É a genética. Eu sou magra, eu sou gorda, eu sou alta, eu sou baixa, eu sou forte por causa da genética da minha família. São as crenças emocionais, a psicossomática. A psicossomática molda a nossa forma e a nossa forma revela o que a gente carrega por dentro. Ser de luz, se tu se percebe parecido, igual a tua mãe e teu pai, e isso te traz descontentamento, tu não quer mais seguir esse sistema familiar, tu quer romper, então começa a praticar o autoconhecimento, começa a perceber quais atitudes, quais ações, quais reações, quais padrões tu tá repetindo, principalmente com os teus próprios filhos, né? Porque quando uma criança nasce, se um pai e uma mãe carrega ainda muita dor, tá muito perdido ainda dentro de si, ele vai ter a tendência a repetir os mesmos padrões. Aquilo que viveu em casa vai repetir os mesmos padrões com seus filhos. Então, começa a estar presente, perceber como é a tua reação com os teus filhos, quais são os padrões que tu tá repetindo, quando tu se percebe agindo, fazendo, pensando, com a herança desse sistema familiar, dessas crenças limitantes. E tudo é tomada de consciência, autoconhecimento, percepção, o famoso orai e vigiai. Por isso eu te convido a entrar no Portal Renascer, curso de autoconhecimento e evolução espiritual, onde em 6 módulos eu te ensino tudo o que eu sei a respeito da espiritualidade, do autoconhecimento, inclusive o meu método pessoal de autoconhecimento em 6 passos, que eu te ensino a ter resultados concretos e duradouros com o autoconhecimento e o despertar e a evolução espiritual. O link vai estar aqui embaixo em algum lugar, entra e conhece mais. Se tu sentir no teu coração o chamado de entrar, vai ser muito bem-vindo, vai ser muito bem-vinda. Te vejo no próximo vídeo. Gratidão.